Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Eu queria começar agradecendo a presença de todos vocês. Nós vamos agora iniciar o segundo ciclo de debates da rede, que é essa rede de estudos em democracia e desinformação. É o primeiro encontro desse ano, espero que venham muitos outros ainda. Enfim, sei que o contexto não é o mais favorável, nós estamos em um período de greve aqui na universidade, por isso agradeço especialmente a participação de vocês e, em particular, do nosso convidado. Queria começar agradecendo a vinda do Carlos Alberto Ávila Araújo, que é nosso colega, professor da Escola de Ciências da Informação, aqui da UFMG. Ele veio para desenvolver o tema sobre desintermediação da informação. Circulou no nosso grupo um artigo que ele publicou recentemente, que foi no final do ano passado, nessa revista aqui, a NICE Library, né, Information Studies, e que trata desse tema. A gente vai ter a oportunidade de escutar ele, depois conversar um pouco a respeito. Eu vou começar fazendo uma apresentação rápida do nosso convidado. Então, ele é professor titular da Escola de Ciência da Informação, da UFMG, doutor em Ciência da Informação também pela UFMG, com pós-doutorado pela Universidade do Porto, em Portugal, e pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Atua nas áreas de epistemologia das ciências da informação, dimensões sociais, culturais e políticas da informação, estudos de usuários da informação, práticas informacionais, desinformação, infodemia e pós-verdade. Enfim, então, dá para ver que tem muitos pontos de contato com pesquisas que estão sendo desenvolvidas por nós em diferentes áreas, na filosofia, no direito, na ciência política, na antropologia, na ciência, na comunicação social, enfim, vários colegas com os quais a gente vem discutindo esses temas e, enfim, é um prazer recebê-lo aqui. Queria começar agradecendo muitíssimo, te passar a palavra. Perfeito. Então, bom, pessoal, boa tarde, né? Boa tarde a todo mundo. Eu queria, rapidamente, claro, também queria muito agradecer a Ana, queria agradecer Marco, Ernesto, pelo convite para estar aqui, parabenizar pelo trabalho da rede, né? Eu acho que a questão da desinformação, o Marco mencionou aqui agora, é um problema, então, que apareceu. Então, existe uma discussão, inclusive, do quanto esse problema sempre existiu, né? Marco mesmo tem um artigo sobre fake news, que a gente usou bastante, que tem um momento lá que você até diz assim, não é novidade a circulação de informação falsa. Né? Então, a gente sabe disso, mas tem uma novidade no jeito como os fenômenos estão acontecendo e que tem motivado as pessoas, inclusive, a usarem termos diferentes. Né? Apareceu pós-verdade, apareceu fake news, apareceu desinformação. Aí aparece um termo também, as pessoas costumam dizer assim, o termo não é adequado. Então, tem um monte de gente que é contra a expressão fake news, por uma série de razões. Tem um monte de gente que é contra a expressão pós-verdade, também por uma série de razões. Desinformação também, muita gente é contra. No atual momento que a gente está, 2024, parece que desinformação vai acabar sendo a palavra, assim, ficou sendo a palavra mesmo, até por conta do suporte institucional em relação a essa palavra. Então, as iniciativas, né, do próprio Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral, né, então, na verdade, as instituições elas vão usando o termo e o termo acaba se consolidando. E a gente vai um pouco correndo atrás no sentido de conceituar cientificamente esses termos, né, colocá-los como termo como termo, né, então, de estudo. Agora, nos últimos dias, eu não sei se vocês acompanharam, nós tivemos um evento no começo de abril em Brasília, dentro da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, um evento paralelo, com o tema integridade da informação. E agora, essa semana, dia 30 e dia 1º de maio, em São Paulo, teve um evento do G20. O Brasil está na presidência do G20, né? Desde 2023 desde 2022, se não me engano, até novembro de 24. E aí, o G20 ele tem grupos de trabalho, e um dos grupos de trabalho chama-se Economia Digital. E esse GT que está propondo o conceito de integridade da informação. Tem até uma certa intencionalidade por trás disso, que a gente pode até falar disso no debate daqui a pouco, mas que é tirar uma certa carga negativa
de desinformação, infodemia e tal, e colocar uma certa agenda positiva, que seria, então, integridade da informação, buscar consistência da informação, a confiabilidade da informação, o que a comunidade científica já olhou com uma certa desconfiança, por querer dizer, né, assim, bom, o que essa passagem significa, integridade para quem, né? Então, a gente pode fazer essa discussão, como hoje, né, aqui no nosso debate. A Ana comentou comigo alguma coisa de uma apresentação menor, né, e mais a gente ter mesmo tempo para o debate. Então, eu vou tomar liberdade de falar, não exatamente o que está no texto, mas um pouquinho uma discussão, um passo anterior, porque desintermediação da informação é uma expressão que ela, na verdade, ela é anterior a todo esse debate de pós-verdade, fake news, papapá, mas num outro sentido. Então, ela era usada num certo sentido, a gente vai falar dele já já, de repente, a mesma expressão, ela começa a ser usada de outro jeito, começa a ser muito usada nesse contexto dessas outras palavras, desses outros termos que estão ligados a esses fenômenos contemporâneos, e aí sim a gente está falando, e isso é um certo consenso, a gente vai encontrar isso muito na literatura, a partir de 2016. Né? Então, tem dois fatos em 2016, que são o Brexit e a eleição do Donald Trump. Né? A gente sabe que esses fatos eles acabaram se tornando fatos paradigmáticos, porque são eles que colocam na agenda, de uma maneira, né, significativa para o mundo inteiro, uma nova realidade informacional, né? Ou um novo jeito de se produzir, de circular e de se utilizar, se apropriar da informação. Então, eu queria dar um passinho para trás, porque para falar de desintermediação, a gente precisa falar de mediação. Eu não quero aqui agora falar de mediação da informação. Mediação da informação é um conceito muito caro, sobretudo a nós, da área de ciência da informação, de biblioteconomia, arquivologia, museologia, né, que são os campos que são ligados a esse conceito. Mas eu queria, então, rapidamente falar dele, só para, como uma espécie de sinalização de como é que chega a discussão de desintermediação. Você passa, por favor, Ana. Então, na verdade... Assim, eu vou exibir aqui os slides. Perfeito, tá joia. Bom, então... Pode continuar. Para começar, né, a palavra mediação, a gente sabe que ela tem significados muito distintos se a gente vai no direito, né? Se a gente vai na psicologia, então, né, na comunicação, né, na ciência política, enfim, então a própria ideia de mediação já é muito ampla, né? Então, num certo sentido, a gente poderia até pensar, né, que na própria apreensão da realidade nós já somos, né, já sofremos mediação, enfim, da linguagem, das categorias de pensamento, dos sistemas classificatórios, etc, etc, né? Não é disso exatamente que nós vamos falar, mas aí eu queria deixar bem claro, assim, eu falo de um lugar que é um lugar de um conjunto de ciências sociais aplicadas. Então, para a gente, mediação tem um sentido muito específico. Quando a gente fala de mediação da informação, a gente está falando de uma mediação que é institucional e que é técnica. Então, o que significa, né? Significa, ela é institucional no sentido que a gente está falando da atuação específica de algumas instituições, de algumas entidades, então, escola, universidade, instituto de pesquisa, e também, então, né, bibliotecas, arquivos, museus, motores de busca, redes sociais, né, as big techs, e nós estamos falando de mediações técnicas, que são ações feitas por essas instituições que têm a ver, então, com a maneira como a informação circula, como ela tem mais, alguma coisa tem mais visibilidade do que outra, alguma coisa é preservada, outra não, algumas coisas são lembradas, outras são esquecidas, né? Então, a gente está falando desde catálogos de bibliotecas, linhas editoriais dos veículos jornalísticos, algoritmos dos motores de busca, sistemas de recomendação das redes sociais, enfim, uma série de atuações, de interferências, né, que são feitas. Aí eu trouxe, desculpas, mediação da informação é um curso, é uma disciplina dentro da nossa área, mas então eu trouxe uma citação apenas de um professor lá da Unesp, de Marília, em São Paulo, que é uma certa definição um pouco famosa, digamos assim, na nossa área, né? Eu estou aqui falando da nossa área porque eu estou imaginando que praticamente ninguém, pelo que eu estou vendo, que só tem uma pessoa da ciência da informação aqui na plateia, então eu vou, sim,
me permitir, de vez em quando, só fazer uma pequena apresentação, mas, então, esse conceito, veja bem, mediação da informação é toda ação de interferência, realizada, então, no meio de um processo, por um profissional, na ambiência de uma instituição, né? Então, veja bem, mediação técnica e institucional, que pode ser direta, indireta, isso aqui é muito importante, consciente ou inconsciente, singular ou plural, etc., visando a apropriação da informação. Então, veja que ela pode ser inconsciente, no sentido de ter um profissional, de ter uma instituição que nem percebe, eventualmente, que está fazendo isso, né? Hoje de manhã teve um debate lá na reitoria, né, sobre inteligência artificial. Eu me lembro que uma das perguntas de uma das pessoas, a pessoa estava perguntando assim, bom, na verdade a gente já usa muita inteligência artificial sem saber que está utilizando, né? Então, isso tem a ver, né, com a ideia de o tanto de aparatos técnicos, tecnológicos que nós utilizamos e muitas vezes não paramos para percebê-los. Então, eu queria rapidinho, se me permitem, mostrar assim, como é que chega o conceito de mediação da informação para a gente, para perceber o que seria uma possível desintermediação. Então, gente, isso aqui é de um autor que é muito caro ao nosso campo, ele se chama Paul Otlet, é do começo do século XX. Ele tem um livro que é muito conhecido, chamado Tratado de Documentação, que é quase que considerado um pioneiro da ciência da informação. Ainda não existia nem ciência da informação nesse momento, e é um grande tratado em que ele tenta sistematizar uma área de conhecimento que estava nascendo, chamada documentação. Eu trouxe só como exemplo de como é que as mediações começaram a ser vistas, porque veja que nesse quadro dele, ele está tentando dar uma sustentação teórica para a proposta, que é uma proposta que une, é uma proposta pioneira a unir bibliotecas, arquivos e museus no mundo. É uma proposta, então, pioneira nesse sentido. Então, veja que eu tenho ali as coisas, o real, e eu tenho a inteligência humana que se dá conta desse real. Como produto desse direcionamento ao real, tem a ciência, já é uma mediação, então, né, a ciência tem como produtos livros, outros, né, ou alguns teses, artigos, etc. Outra mediação. Depois, sobre essa produção científica, são feitos certos trabalhos, a produção de uma bibliografia, no caso aqui a produção de enciclopédia, de sistemas de classificação, palavras-chave, resumos, serviços de indexação e resumos, né, obras, enfim, né, tratados, depois manuais que vão sistematizar isso. Então, veja que a gente está falando de mediações em cima de mediações, em cima de mediações, o que gerou no campo da informação, inclusive uma certa noção, a gente vai falar dela daqui a pouco, que é de fontes de informação primária, secundária e terciária. Já a gente chega nisso para ver onde é que está a mediação. Mais um, por favor, Ana. Aqui, gente, isso aqui é só... muitas vezes as pessoas perguntam o que é ciência da informação, o que ciência da informação estuda. Isso aqui é dos anos 60, década de 1960, mas é um modelinho assim clássico do que a ciência da informação estuda. Vocês vão ver que esse desenho aqui, eu tenho uma pesquisa científica que começa, e uma pesquisa, uma ideia que seja qualquer, que seja, né, estudar o clima, as alterações climáticas, o genoma, enfim, né, qualquer objeto que seja, qualquer ideia científica, ela existe no mundo, encarnada, eu vou usar a palavra aqui assim, né, do senso comum, mas em diferentes produtos ou em diferentes tipos de documento. Então, ela existe como uma apresentação, uma palestra, ela existe como uma apresentação num evento, ela existe como publicação nos anais desse evento, ela existe depois como um artigo submetido, né, um artigo publicado no periódico, ela existe como citação depois, como apropriação por outros trabalhos científicos, etc. Então, veja, uma mesma ideia, ela tem distintas manifestações materiais. Quando a ciência da informação nasceu, ela nasceu preocupada com isso, o que a gente chama, né, do fluxo da informação científica. Então, como é que uma mesma ideia se torna força material de diferentes maneiras? E aí vem o nosso caráter de ciência aplicada, porque não é só estudar esse processo, mas estudar as interferências que devem ser feitas para que esse processo seja mais rápido, para que ele seja mais barato, para que ele seja mais correto, ou seja, com menos perda, com menos erro, com menos distorção, etc. Então, assim nasceu o nosso campo, né? Então, na verdade, o nosso campo ele tem uma existência muito anterior a isso, que é com bibliotecas, arquivos, museus, são instituições, né? Então, que sempre foram responsáveis então, por guardar o conhecimento, né? E por organizar esse conhecimento e por promover algum tipo de acesso a ele. E depois a gente tem uma preocupação mais ampla com os fluxos de todo tipo de informação.
eu queria só resgatar essa ideia, todo tipo de informação, que aqui a gente está falando de informação científica, mas a gente vai ver depois que isso pode valer para arte, para literatura, para música, para o conhecimento religioso, quer dizer, para qualquer outra forma de conhecimento que não tenha pretensão de ser um conhecimento sobre a realidade. Já essa distinção vai ser importante para a gente daqui a pouquinho. Mais um, por favor. Agora, aqui é que eu não sei, gente, não sei se está dando para ver, eu devia ter posto um para cada, desculpem, mas é o seguinte, isso aqui, aí, agora nós vamos chegar na mediação, isso aqui é o seguinte, dentro da ciência da informação, gente, vocês me perdoem por essa divagação aqui da ciência da informação, dentro da ciência da informação, a gente tem 3 grandes maneiras de entender o que é informação, o que é o processo informacional. O primeiro deles, que é esse de cá de cima, é o que a gente chama de modelo físico-fisicista, que entende basicamente a informação como transferência, como transmissão de dados. Então, algum sujeito produz alguma coisa e eu preciso garantir condições para que isso circule, seja transferido da melhor maneira possível. Então, eu vou pensar, ainda não tinha a palavra mediação, mas é mediação, eu vou pensar em maneiras de fazer isso acontecer. Então, eu vou ter, o pessoal mais antigo vai lembrar, por exemplo, que as bibliotecas tinham uma coisa chamada comute, serviço de comutação bibliográfica. O que era isso? Eu descobria que na Biblioteca da Federal do Pará tinha um artigo que me interessava. Então, eu entrava em contato, alguém lá xerocava o artigo para mim, mandava pelo correio, eu recebia o artigo pelo correio, daí alguns dias, isso que a gente faz hoje em alguns segundos, né, que a gente baixa de um periódico de acesso aberto, mas então, iniciativas como essa, né, de produção de traduções, de resumos, etc., mas então, sempre pensando na lógica de tornar esse transporte melhor, mais rápido, mais barato. Bem, esse foi um modelo. Depois nós passamos por um segundo modelo, que é normalmente chamado de modelo cognitivo ou cognitivista, que ficou muito em moda ali no finalzinho do século XX, sobretudo por uma distinção que ela se tornou uma espécie de cânone, a nossa Bíblia naquele momento, que era distinção entre dado, informação e conhecimento. Se vocês pegarem qualquer livro aí de ciência da informação, manual dos anos 90, no começo do século XXI, todo era o primeiro capítulo. Precisamos definir dado, informação e conhecimento. De uma maneira muito rápida. O dado é aquilo que existe na realidade, então é o documento, né? São os documentos, os livros, etc. O conhecimento é aquilo que o sujeito tem. E aí a informação, ela é o produto entre os dados e o conhecimento. Ou seja, alguma coisa só é informação se ela modifica o estado de conhecimento de um sujeito. Então, veja, o atributo informacional não está mais no produto. Não é o livro. O livro está lá. Não é o livro que é a informação. A informação é o tanto que aquele livro é significativo para mim. Então, eu jogo o processo informacional para a relação do sujeito com a obra. E o que isso tem a ver com a gente? Assim, por que isso é relevante? Porque mediação se torna, então, um processo de entender essa lógica do sujeito de conhecer as coisas. Então, não é à toa que os motores de busca são produtos desse processo. Quer dizer, o motor de busca é uma tentativa de entender como é que o sujeito sente falta de informação e como é que ele quer buscar essa informação que ele precisa. Né? Tanto que os motores de busca eles foram passando por algumas mudanças ao longo da sua existência. Né? O pessoal com um pouco mais de idade vai se lembrar que o Google, que é o nosso motor de busca mais utilizado, o Google, no início, lá, né, no início dele, ele tinha os mesmos resultados para todo mundo. Ele não era customizado. Então, tinha uma ideia de que se eu busco por uma determinada coisa, o Marco busca lá na casa dele, eu sou da ciência da informação, ele é do dia, a gente vai chegar ao mesmo resultado. Tanto que as pessoas, inclusive, publicavam, às vezes, no artigo científico, fazendo uma busca pelo termo tal, encontra 6.000 resultados. Não faz o menor sentido hoje uma frase dessa. Né? Não faz o menor sentido. E por quê? Porque a máquina de busca inseriu dentro dela uma série de outros elementos do algoritmo, inclusive o histórico de busca daquele sujeito. Nós vamos falar disso já já. Bom, mas veja, então, o significado de mediação foi mudando. E aí nós chegamos ao que a gente poderia chamar, assim, de uma maneira, grosso modo, o modelo contemporâneo de estudo da informação, em que há uma mudança de perspectiva. Então, a gente costuma dizer que o primeiro é um modelo objetivo, ou objetivista, né? O segundo é um modelo subjetivo, ou subjetivista, e o terceiro é um modelo intersubjetivo.
Então, significa que a questão social, cultural, histórica, ela se torna central para entender algo como informação. Então, veja, a gente passou do modelo em que a informação está nela mesma, assim, né, no documento, para o modelo em que está na relação do sujeito individualmente considerado com o documento, para o modelo em que esse processo é social. Então, de uma maneira muito rápida, se for o caso, a gente avança nisso, né, no nosso debate. Eu tenho aqui um sujeito que vive no mundo e que age no mundo. Então, nós agimos o tempo inteiro de uma maneira, né? Nós trabalhamos, nós namoramos, nós votamos, né? Nós estudamos, nós passeamos, a gente faz um monte de coisa. E à medida em que a gente age no mundo, a gente produz, essa primeira setinha aqui, a gente produz registros do nosso conhecimento. Então a gente viaja, tira foto, posta nas redes sociais, a gente estuda e publica um artigo, né? A gente está numa palestra, anota alguma coisa da palestra, então nós produzimos registro daquilo que nós estamos pensando. Então, essa é uma primeira dimensão do processo informacional. É a nossa produção de registros de conhecimento à medida em que nós atuamos no mundo. Acontece que, para agir no mundo, eu não apenas uso o que eu sei, mas eu consulto aquilo que outras pessoas já escreveram. Então, eu vou viajar para um lugar, eu vejo as recomendações. Né? Eu vejo quem já foi para lá e as pessoas dizendo esse lugar vale a pena visitar, esse lugar não vale a pena visitar, né? Esse hotel é bom, esse hotel é ruim. Né? Eu vou, claro, no ambiente científico, a gente vai estudar um assunto, a gente vai ver o que já foi publicado sobre esse assunto. Então, veja bem, eu não apenas informo no sentido de produzir registros de conhecimento sobre o mundo, mas eu também informo a mim mesmo com os registros disponibilizados pelos outros. Então, informação, na verdade, é um processo duplo. E aí entra um último elemento, que é o seguinte: à medida em que eu vou produzir, a Ana vai produzindo, Ernesto vai produzindo, a gente vai produzindo registros de conhecimento, esses registros vão se acumulando. E eles geram uma coisa que alguns chamam de memória coletiva, alguns chamam de acervo social do conhecimento, outros chamam de cultura, que é, então, esse conjunto do conhecimento humano, né, materialmente disponível para todo mundo, ou para, né, enfim, claro, vai depender das mediações, nós vamos falar delas já já. Então, veja que, por esse processo, a informação é a ação humana de produzir registros sobre o mundo. Então, é a gente que constrói a cultura por meio das nossas atividades de informação, mas é o mundo que nos constrói. Porque eu vou nesse mundo buscar os elementos para a minha ação. E cadê a mediação? É que esse fluxo de coisas, então, ele acontece livremente, digamos assim, ele acontece cotidianamente, socialmente. Então, o tempo inteiro ele está acontecendo, mas a humanidade construiu algumas instituições para interferir nesse processo. Aí nós chegamos à mediação da informação. Então, é o que está aqui nas instituições e sistemas, como arquivos, bibliotecas, museus, são os que a gente estuda com mais centralidade, mas também as escolas, também as universidades, também os institutos de pesquisa, e as redes sociais, e os motores de busca, e os aplicativos de mensagem instantânea. Então, essas instituições, né, ou esses atores, eles agem nesse processo como? Dando mais visibilidade a alguns conteúdos do que outros. Então, dentro desse acervo social do conhecimento, alguns elementos, né, em alguns idiomas, eles têm mais presença do que outros, né, ou produzidos por determinados sujeitos, então, numa relação geopolítica, aí, alguns países aparecem mais do que outros, etc. Então, esse processo ele acontece com interferências de determinadas instituições e de determinadas técnicas. É aí que eu queria chegar, assim, né, para a discussão da desintermediação, já acabando aqui minha apresentação, mas então, só para lembrar, esses modelos são modelos de informação, eles têm diferentes inspirações. Então, esse primeiro é fortemente inspirado numa teoria chamada Teoria Matemática da Comunicação, Shannon Weaver, dois engenheiros dos Estados Unidos. O segundo modelo tem uma forte inspiração na filosofia do Karl Popper, né, da teoria do conhecimento objetivo. E o terceiro, que eu queria gastar só mais um minutinho com ele, pode mais um, por favor, tem uma forte inspiração num livro, numa teoria de dois pesquisadores chamados Peter Berger e Thomas Luckmann, A Construção Social da Realidade. Aqui, muito rapidamente, o modelo conceitual deles, né, quem conhece o livro vai se lembrar que o livro é dividido em dois grandes momentos. Que é o processo por meio do qual nós construímos a realidade social.
Então, o livro, inclusive, começa perguntando o que é o real, como é que a gente sabe o que é o real? Quer dizer, então existe um processo por meio do qual nós, cotidianamente, nas nossas interações, produzimos o mundo social. Na hora que a gente diz, né? Isso é bom, isso é ruim, a gente compartilha as nossas impressões sobre as coisas, né? A gente produz artigos, a gente produz textos, a gente produz falas sobre as coisas e a gente vai fixando os significados dessas coisas. Então, somos nós que construímos o mundo por meio de processos de externalização. Mas, ao mesmo tempo, nós somos construídos por esse mundo por meio de processo de internalização. Então, esse nós que constroem o mundo, ao mesmo tempo, é construído por esse mundo. E aí, num certo momento da argumentação, Peter Berger e Thomas Luckmann inserem uma terceira dinâmica, que aqui está como número 2, que é a objetificação deste mundo social. O que significa isso? Para além da externalização feita por cada sujeito, nós também temos algumas instituições que fixam determinados conteúdos. Então, a gente produz livro, o tempo inteiro, a humanidade produz livro, mas as bibliotecas, ao longo da história, decidiram que esses livros deveriam ir para a biblioteca e aqueles ali não. Esses aqui deveriam ser os arquivos. Inclusive, na arquivologia tem uma discussão muito forte sobre uma espécie de acumulação natural dos documentos, que é uma acumulação administrativa, mas os arquivos também eles tomam decisões sobre aquilo que vai ser guardado, aquilo que vai ser descartado. Os museus fazem, então sim, né? Os motores de busca fazem isso, né? Eles decidem quais conteúdos vão ser bloqueados, quais conteúdos vão circular, quais conteúdos vão circular mais, quais vão ser recomendados para as pessoas. Então, aqui que está a gênese da discussão de mediação da informação. Desculpe que eu queria trazer, então, por favor, para a discussão, nossa discussão de hoje. Então, eu vou, assim, de maneira muito rápida agora, apresentar a ideia de desinformação, que parece que o texto, né, assim, tem um texto, né, que circulou sobre isso, que eu imagino então, que já tenha sido. Então, não vou repetir o texto, vou só levantar aqui a ideia central dele, e acrescentar só um conceito que não está nesse texto, que eu queria trazer exatamente para fazer diálogo com isso que foi falado. Né? Gente, aí assim, eu sou de uma área, ciência da informação, que nasceu na década de 1960. Quando a ciência da informação nasceu, se a gente pegar os livros lá assim, da época, existia assim, é quando aparece a ideia de sociedade da informação. E aí é impressionante, porque na produção daquela época, o grau de otimismo dos pesquisadores com a questão da informação é alguma coisa impressionante. Porque todo mundo, assim, não tinha ainda celulares, né, os nossos celulares, não tinha ainda internet nas casas das pessoas, já existia conexão de computador, né, entre computadores, mas assim, já estava previsto. Ó, daqui a pouquinho as pessoas vão ter na palma da mão delas, né? O sujeito vai estar em Belo Horizonte e ele acessa uma revista digital da Finlândia aqui de acesso aberto e baixa o artigo em alguns segundos. E as pessoas falavam, e isso, esse grande, a palavra-chave é acesso à informação, esse amplo acesso à informação vai levar o mundo para uma condição muito melhor. Porque as pessoas vão ser mais racionais, vão ser mais tolerantes, vão ser mais cientes, vão respeitar mais o conhecimento científico, né? Então, havia ali então os nomes dos livros, inclusive, né, os termos usados e tal, para isso, né, é uma coisa, né, impressionante. Então, é nesse cenário que nasce uma coisa chamada ciência da informação, né, e outras coisas, enfim. E aí eu queria usar, e aí, só para chegar aqui, né, nas nossas novas condições, e aí no texto está colocado isso, né? Quem leu vai se lembrar, nós temos hoje em dia uma série de livros que se chamam assim, Sociedade da Ignorância, Sociedade do Desconhecimento, Mundo Orwell, né? Tem o livro do Capitalismo de Vigilância. Então, quer dizer, alguma coisa aconteceu entre aquela promessa de que o amplo acesso à informação nos levaria a um mundo melhor, mais racional, mais tolerante, mais plural, mais racional, e o mundo que nós temos hoje, no qual 7% da população brasileira acredita que a Terra é plana. 11 milhões de pessoas. Né? Então, alguma coisa se passou, né? De uma condição para outra. Então, é sobre... Né? E aí a gente tem alguns fenômenos relacionados com isso, um dos quais é o tal fenômeno da desintermediação da informação. E aí, só para construir esse conceito, né, tem vários jeitos de fazer isso. Um deles é a partir, um esforço que tem sido feito, é a partir de uma discussão do Anthony Giddens, né, no livro dele As Consequências da Modernidade, em que ele desenvolve então, o conceito de sistema perito. Né? O sistema perito é um sistema de excelência técnica que atua em todas as dimensões da vida humana.
Então, na saúde, né, eu tenho um problema de saúde, tem um sistema perito ao qual eu recorro para resolver o meu problema. Eu quero construir uma casa, tem um sistema perito, né, da engenharia, da arquitetura, ao qual eu recorro para construir para mim. Então, do mesmo jeito que eu tenho sistema perito para saúde, para construção civil, etc, 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 a sociedade também construiu alguns sistemas peritos para a produção de conhecimento. Então, o que significa isso? Isso aqui é central para a gente. Significa que, se a gente vai dizer da realidade, vamos supor, a gente vai falar sobre o Brasil hoje, desemprego no Brasil, taxa de desemprego no Brasil. Eu não posso fazer isso baseado na minha experiência pessoal. Lá no meu prédio tem muita gente desempregada, então o desemprego aumentou. Né? Claro, eu estou aqui fazendo uma piada porque muita gente faz isso. Né? Às vezes a gente vê, a gente estava falando aqui mais cedo, antes da sessão começar, né, dos grupos, dos grupos de WhatsApp, né? Então, de vez em quando a gente vê umas pessoas que dizem assim, eu acho que o fulano que vai ganhar a eleição, porque todo mundo com quem eu convivo vai votar nele. Quer dizer, a experiência individual da pessoa, ela vale para o Brasil inteiro, né? Assim, as pessoas têm essa, né, ilusão muitas vezes. Então, eu quero dizer com isso que, o que é o sistema perito de produção do conhecimento? No Brasil, nós temos uma instituição que é a responsável por medir a taxa de desemprego. Inclusive, ela faz isso há décadas, né? E ela tem uma metodologia consolidada. Podemos criticar a metodologia de cálculo do desemprego? Podemos. Podemos dizer, o IBGE usa isso, outro país usa tal fórmula, podemos discutir. Mas é ela, sim, né? Nós temos uma maneira de produzir isso, inclusive, que permite a comparação ao longo dos anos se eu uso o mesmo método para calcular a taxa de desemprego. Então, é nesse sentido, né, que a gente fala. Então, aí que vem, né, assim, a gente vem utilizando um conceito que é o conceito de autoridade cognitiva ou autoridade epistêmica. Na verdade, é o nosso velho conceito de fonte de informação, que a gente usa há muitas décadas, atualizado para essa perspectiva em que não é só a fonte de informação, né, no sentido, né, do conteúdo dela, mas o grau de confiabilidade que ela tem em relação ao lastro institucional que ela possui. Né? O Ernest Perini tem um artigo no qual ele discute negacionismo e você usa a palavra accountability nesse sentido, né? Fontes de informação que podem ser responsabilizadas porque elas têm que prestar contas em relação ao que elas fazem. Né? Então, elas podem ser acionadas a justificar como é que elas chegaram em determinado resultado. Então, a gente acompanhou muito, vocês vão se lembrar disso, na discussão sobre queimada na floresta amazônica, que a gente tem o INPE no Brasil, que é um instituto que é reconhecido internacionalmente, que há décadas tem um método para dizer o quanto da floresta amazônica está sendo queimada. Então, não sou eu aqui em Belo Horizonte que vou dizer eu acho que está diminuindo as queimadas, ou eu acho que está aumentando, ou eu acho que o Leonardo DiCaprio é que está queimando a floresta. Né? Não é assim que funciona. Né? Mas nós temos uma instituição que ela vai lá, né? Ela utiliza, né, um conjunto de métodos para determinar o que está acontecendo com a nossa floresta amazônica. Então, esse conceito ele tem a ver com a desintermediação. Ana, desculpa, 5 minutinhos e eu encerro. Não, pode ficar com... Tá. Bom, então, só para voltar do Giddens, quando o Giddens fala do sistema perito, né? E aí a gente só tem que tomar um cuidado. De vez em quando eu vi alguns debates, já que as pessoas falam assim, mas isso não é invenção da modernidade, especialistas sempre existiram, né? Para usar mais uma expressão do Ernest Perini, a divisão do conhecimento, né, da tarefa epistêmica sempre existiu. Mas a modernidade faz isso de uma maneira específica, com a criação de um sistema universitário, um sistema de conselhos profissionais, etc. Então tem um arranjo próprio, mas, sobretudo, tem um elemento fundamental que o Giddens aponta, que é a confiança. O sistema perito precisa de confiança para que eles... A confiança não se confunde com a fé. Né? Então, isso vai ser muito importante na hora de definir, por exemplo, teoria conspiratória. Né? A fé é uma coisa sem base em evidência, daqui a pouco a gente fala, né? A gente pode entrar nisso no debate, mas então, a necessidade de confiança, e confiança, então, se tornou a categoria para a gente definir, aí que eu queria chegar, então, né, na discussão, definir o que está em jogo nas discussões sobre desinformação, infodemia, pós-verdade, etc, etc. Você passa mais um, por favor, Ana. Desculpa, esse slide ficou com esse defeitinho. Aí tem que... Tem 4. Pode passar de uma vez? Mais um? Pronto. Desculpe. A ideia de confiança, então, um dos desafios que está sendo colocado para a gente Marco falou agora mais cedo assim, tem um monte de gente estudando. Direito, filosofia, ciência política, computação, pessoal da saúde, um monte de gente está estudando.
às vezes com palavras diferentes, com conceitos diferentes, algumas vezes intercambiáveis, outras não. Então, um dos problemas que está sendo colocado para a gente agora é uma espécie de arrumar a casa conceitual aí desses fenômenos para que a gente consiga se entender. Então, uma das estratégias de fazer isso, e eu queria utilizá-la aqui agora, é justamente a partir da confiança nos sistemas peritos de autoridade cognitiva, ou seja, nos instrumentos de mediação da informação na sociedade contemporânea. Então, usando essa categoria, confiança, a gente pode dividir em dois grandes grupos de fenômenos. O primeiro e o segundo aqui, a primeira e a segunda linha. O primeiro grupo são os tipos de narrativa, de discurso, que reconhecem a legitimidade das autoridades cognitivas e tentam enganar as pessoas a partir da confiança que essas instituições já têm. É aí que entram, por exemplo, então, as fake news. Então, o que é fake news, gente? Fake news, né? Todo mundo sabe, claro, né? Mas conceituando nessa específico aqui, né? A fake news é um tipo de discurso que reconhece que o jornalismo tem credibilidade. Tanto reconhece que finge que é jornalista. Né? Por isso que é fake news. Quer dizer, news é uma categoria jornalística e ela é falsa porque ela está tentando enganar. Então é aquele site que finge que é jornalístico, que usa um visual jornalístico, que usa uma linguagem jornalística, às vezes, inclusive, um endereço é quase o mesmo de um veículo jornalístico existente, às vezes, mudando, às vezes, uma letra só. Então, aí, claro que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Não quer dizer que é porque é um veículo jornalístico que diz a verdade, óbvio que não, a gente tem décadas de pesquisa científica que mostra que a imprensa, né, que a mídia distorce, que a mídia enquadra, etc, etc, né? Não é essa a discussão que nos interessa, mas, mais uma vez, um veículo jornalístico, ele tem um edifício, ele tem um corpo de funcionários, ele tem um editor, ele pode ser responsabilizado. Agora, um veículo que é criado de um dia para sumir no dia seguinte, só para criar, né, confusão, para criar o caos, ele não tem esse mesmo comprometimento, esse mesmo compromisso. Então, a fake news, né, veja bem, então, ela não está dizendo que o jornalismo está todo errado. Pelo contrário, ela está pegando carona na credibilidade que o jornalismo já tem. A fake science faz a mesma coisa. Então, são conteúdos que fingem que são científicos. Às vezes, até de acordo com o professor tal da universidade tal. Então, usam um jeito de argumentar, etc., como se fosse científico, para pegar carona no conhecimento científico. Tem um fenômeno associado a esse, né, os chamados clickbait, essa palavra não tem tradução para o português ainda, mas a gente poderia traduzir aqui como caçadores de cliques, né, pessoas que estão buscando visibilidade. Aí eu vou contar um fato muito rapidinho. Na eleição do Donald Trump, em 2016, contra Hillary Clinton, ela é um marco para a gente, assim, da produção de informação falsa, né? Não só da produção de informação falsa, mas da postura que o Donald Trump tinha quando ele era pego numa mentira. Né? Então, diferente de... Tradicionalmente, quando um político era pego numa mentira, ele falava, desculpem, eu errei e tal. E ele, na verdade, ele dobrava a aposta. Né? Com um conceito de fato alternativo que ele criou, daqui a pouco a gente pode falar disso também. Mas então, qual é o caso? Né? Uma das mentiras que foi muito disseminada é que a Hillary Clinton, junto com o marido dela, o Bill Clinton, eles tinham uma cadeia de pizzaria nos Estados Unidos que usavam mão de obra infantil escrava. E isso espalhou as pessoas, muita gente, igual a mamadeira de bico de pênis aqui no Brasil, né? As pessoas acreditavam. E aí teve um caso famoso de um sujeito que foi com uma metralhadora para uma das pizzarias para libertar as crianças. Ele chegou lá, não tinha criança nenhuma. Em vez, então, de pensar, eu estava errado, não tem criança nenhuma, a ausência de evidência reforçou o que a gente chama de efeito contraproducente nas teorias cognitivas, né? Reforçou a ideia, bom, tá, eles sabiam que eu vinha, e eles correram com as crianças daqui a tempo, né, para chegar aqui e não encontrar nada. Então, bom, vamos lá. Quando né, os Estados Unidos, então, né, a polícia lá dos Estados Unidos, eles conseguiram chegar ao grupo de de criadores dessa narrativa. Era um grupo de jovens sérvios. E aí eles foram lá conversar com esses jovens sérvios. E aí falaram, pois é, porque vocês produzem informação falsa contra Hillary e tal. E eles falaram assim, olha, a gente não tem ligação nenhuma com o Donald Trump. A gente não está nem aí para o Trump e para Hillary Clinton. O que a gente descobriu é que a gente ganha dinheiro quando a gente produz mentiras sobre a Hillary Clinton. E é isso vilaria. Então, o clickbait tem a ver com isso, né? Com uma lógica que na verdade, que o jornalismo sabia disso há muito tempo. Conteúdo sensacionalista viraliza muito mais, mas é numa outra escala, numa outra lógica das redes sociais. Bom,
O segundo grupo de fenômenos, para a gente avançar aqui, são fenômenos que, diferente dos primeiros, eles tentam destruir a legitimidade das autoridades cognitivas. Por isso é que eles estão ligados à desintermediação da informação. Então, o mais forte deles são os chamados testemunhais falsos. O que é o testemunhal falso? Né, são esses vídeos que a gente vê, sobretudo nos grupos de WhatsApp, em que alguém chega dizendo assim, olha, eu não sou político, eu não sou cientista, eu não sou de sindicato, eu sou um cidadão comum como você, eu sou um cidadão de bem como você. E é por isso que eu trago a verdade. Porque todo mundo te engana. A universidade é doutrinação, a escola é doutrinação. Agora, eu não. Como eu não tenho interesse nenhum, eu sou como você. Inclusive, eu falo como você, eu falo errado, a minha câmera treme. Aí é que vem, a gente vai chegar na desintermediação já, quer dizer, eu não estou a serviço de um outro interesse manipulatório. Portanto, eu sou portador da verdade. Então, são discursos, são narrativas que usam a fonte da sua legitimação exatamente por uma suposta desintermediação. A gente tem, muita gente estudou isso, né, de várias maneiras. Eu vou lembrar uma aqui para vocês, na qual o Brasil ficou famoso durante a pandemia, que foram aqueles vídeos em que as pessoas estavam nos cemitérios dizendo os caixões estão sendo enterrados com pedras. Não tem gente morrendo de Covid, vocês vão se lembrar. E aí, tinha vários vídeos de gente no cemitério. A pessoa, aqui, eu tô aqui no cemitério agora, eu sou fulano de tal, olha aqui, olha o caixão com as pedras. É a prova de que estão mentindo para você sobre a Covid, né? Sobre esses números, o negócio do Brasil que está morrendo gente, etc, etc. Teve gente fazendo isso nos hospitais também, vocês vão se lembrar. Tinha gente que entrava nos hospitais, chegava numa ala que estava vazia e falava, tá vendo? Não tem ninguém internado no hospital, não. Isso tudo é mentira, essa história de que as pessoas estão... Né? Então, quer dizer, vejam, a fonte de credibilidade desse tipo de narrativa é a desintermediação. Ou seja, né? O que então está associado a alguns fenômenos, alguns têm estudado isso chamando de o culto do amadorismo, então uma certa rejeição ao conhecimento especialista que marcaria um certo ethos contemporâneo e tal. Alguns têm chamado isso, né, do fenômeno da falsa equivalência, a gente pode explorar esses conceitos depois. Bom, outro fenômeno associado são as chamadas teorias da conspiração. Inclusive, uma das pessoas que falou aqui no ciclo no ano passado foi o Camilo, que é o nosso grande especialista em teoria da conspiração na UFMG, né? Então, sim, não vou nem definir teoria da conspiração, mas só lembrar que a teoria da conspiração, ela tem uma característica muito curiosa, porque ela se baseia num tipo de conhecimento supostamente crítico, porque diz para as pessoas, né, duvidem, duvide da universidade, duvide da escola, duvide da mídia, mas não duvide de mim, o líder que traz a revelação do que está escondido. Então, na verdade, né, a teoria da conspiração ela é perigosa por isso, porque é um tipo de conhecimento que se baseia na falta de evidência. E a falta de evidência é justamente a evidência. Não tem evidência porque tem uma conspiração globalista, comunista, pedófila, reptiliana, internacional, etc., que esconde de você aquilo que na verdade, está acontecendo. E aí nós chegamos ao último, que é o discurso de ódio. O discurso de ódio ele é fundamental, não é à toa que as campanhas do STF e outras, elas são contra a desinformação e o discurso de ódio. Porque o discurso de ódio, ele, na verdade, nem importa tanto se ele tem a ver com fatos de ser real ou ser irreal. Mas a grande questão do discurso do ódio, né, ele joga um papel fundamental nesse processo, porque o papel dele é predispor os sujeitos a agirem pela emoção, portanto, abdicarem da razão. Então, se eu tenho uma ameaça, se os comunistas vão atacar o Brasil, se a escola vai transformar os meus filhos, vai sexualizar as minhas crianças, meus filhos, é esse pânico que me faz. Então, eu preciso vencer o outro. Eu preciso destruir o outro. E se eu estou num contexto, numa guerra em que o outro tem que ser destruído, azar se o que eu compartilho é verdadeiro ou falso. O que interessa é vencer o outro. Então, abdica-se do valor de verdade. A Unesco, inclusive, tem uma definição de discurso de ódio, a gente pode trabalhar com elas, né, no debate, e aí nós chegamos aos fatores que são os chamados fatores de contexto desse fenômeno. Né? A desinformação, propriamente dita, que é o conceito talvez mais problemático. Nós temos o clássico, né, World Direction, que já foi discutido aqui algumas vezes, que foi traduzido agora, publicado, né, no ano passado, né, por um grupo da Unicamp, com misinformation, disinformation, malinformation. É uma maneira de ver. Nós temos outras discussões, nós temos inclusive uma discussão do quanto que
O relativismo pós-moderno acabou ajudando nesse processo de uma relativização da verdade. Nós temos infodemia, que é um conceito que acabou sendo muito usado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e nós temos o conceito de pós-verdade, que eu queria resgatar ele muito rapidinho aqui para lembrar. Tem muita gente que é contra esse conceito, mas só para lembrar que pós-verdade não é sinônimo de mentira, né? Não é sinônimo de informação falsa. Pós-verdade é uma condição na qual nós temos muito acesso à informação, nós temos muita possibilidade de checar se essa informação é falsa ou verdadeira em alguns segundos com os nossos smartphones. Então chega para mim aqui a notícia de que tantos bilhões de político tem tantos bilhões numa conta na Suíça. Eu tenho como conferir se isso é verdade ou não rapidamente, mas eu não faço isso. Essa é a terceira condição que caracteriza a pós-verdade. A ampla possibilidade de checar a informação, mas o desinteresse das pessoas em fazer isso, o desdém pela verdade. É isso que caracteriza o conceito de pós-verdade, tal como ele vem sendo usado na literatura. E aí nós chegamos, então, a partir desse desenho, os que tentam, então, se aproveitar da legitimidade das autoridades cognitivas ou da mediação da informação, os que tentam destruí-la e o contexto no qual isso acontece, para chegar ao conceito de desintermediação, que é o que nos interessa. Então, a desintermediação é um conceito, inclusive, eu já vi alguns eventos que alguém na plateia levanta e fala: que bobagem é essa? Não existe desintermediação. Óbvio que não existe. Não existe nunca uma situação sem mediação. O que existe é a ilusão de alguns sujeitos de que em certos ambientes não tem mediação da informação. No meu grupo de WhatsApp não tem mediação. No meu ambiente religioso, quando o meu pastor fala para mim, não tem mediação da informação. No Google, quando eu vou lá no Google, não tem. Então, na verdade, é o que a gente chama de um conceito denúncia. É um conceito, assim como ideologia, Então, é um conceito usado para falar de uma condição de ilusão dos sujeitos. E aí, Ana, mais um, por favor, para a gente, só para a gente avançar. Esse problema, então, como é que a gente pode caracterizá-lo? Aqui é uma maneira, a gente pode explorar isso. Quando eu mostrei aqui mais cedo, um físico, um cognitivo, um social, desde a ciência da informação, a gente tem tentado pôr um pouquinho de ordem nesse processo a partir desses 3 níveis. O que é o nível físico? A gente sabe que a lógica de funcionamento dos algoritmos, das redes sociais e dos motores de busca é a de nos dar sempre aquilo que a gente já quer. É uma lógica do conforto. Então, se eu gosto de futebol, toda vez que eu procurar alguma coisa, já vai me jogar para futebol. Se eu sou de esquerda, já vai me jogar para a esquerda, se eu sou de direita, enfim. Então, a ideia é de que a gente já vai ser direcionado para aquilo que a gente mais quer. O que resultou num efeito que não estava previsto, ou a gente acha que não estava previsto, que é o chamado efeito bolha, ou a câmara de eco, no qual os sujeitos vão ficando cada vez mais sem o contraditório. Quer dizer, eles vão só tendo contato com aquilo que exprime a mesma opinião que eles já têm, e outros pontos de vista vão sendo isolados, que é uma maneira de garantir mais tempo, maior fidelização do sujeito a uma plataforma, a uma rede social, etc. Nós temos alguns pesquisadores que dizem que o efeito bolha é superestimado nas pesquisas científicas, nós temos outros que dizem que não, que ele tem uma importância muito grande. Particularmente no Brasil, ele tem um impacto maior ainda por conta, sobretudo, de alguns fatos que aconteceram antes ainda de 2016, que tem a ver com a criminalização da política, com uma criação de um ambiente antipolítica a partir de 2013, com os eventos de junho de 2013 e com a questão da Lava Jato. A gente pode falar disso no debate. A dimensão cognitiva ela tem sido muito usada, muito estudada recentemente, sobretudo pela volta de algumas teorias lá dos anos 1950, 1960, relacionadas à dissonância cognitiva, ao viés de confirmação. Vocês já fizeram também essa discussão aqui no ciclo de debate, que são, muito rapidamente, teorias que nos mostram que a relação do sujeito com o real é menos de buscar entender como que o real é e mais no sentido de adaptar o real àquilo que eu quero que o real seja. Então, quando eu tenho uma evidência do real que vai contra o que eu quero ou o que eu acredito, eu tendo a dizer isso é falso, isso não é real, isso está superdimensionado. Quando eu tenho algo que vai contra, que vai em favor do que eu acredito, eu aceito aquilo como verdadeiro. Então, também é um conforto, é uma busca do conforto. E dentro de uma dimensão social, o que alguns têm chamado de uma cultura da pós-verdade ou de um regime de pós-verdade no qual há um certo, então, mais uma vez, um certo desdém pela verdade, uma desvalorização da verdade, muito mais forte num contexto de de extremismo ou de polarização política. Saiu um livro agora, há pouco tempo, aqui no Brasil, chamado
meu Deus, do abismo, é o da capa verde. Biografia do Abismo, obrigado, né? Que exatamente, sim, uma das argumentações é essa de que não, a polarização política também levando a uma polarização de gostos culturais, de valores morais, etc., vai criando, né? Assim, não só um fosso, mas essa ideia, então, de que um grupo precisa ser exterminado por outro existir. Então, quando eu tenho esse tipo de ambiente, ele é amplamente favorável a que verdade seja a última coisa com a qual as pessoas se preocupem. E aí, por favor, aqui a gente chama última sistematização para a gente ir para o nosso debate. Como é que, assim, a gente tem visto muitas discussões diferentes. Então, por exemplo, nós temos um pessoal que está discutindo desinformação do ponto de vista da economia política, né? Então, de quem financia, de quais os países que ganham com a desinformação, os grupos políticos, etc., que é muito diferente da discussão, por exemplo, do STF, de que as instituições têm que ser fortalecidas, a escola, a universidade, que é muito diferente de quem está estudando, por exemplo, no dia a dia, quais os critérios das pessoas ali para decidir que uma coisa é verdade ou é falsa. Então, a nossa agenda de pesquisa ela é muito grande, às vezes, assim, muito diversa. E, sobretudo, às vezes, ela é ancorada em pressupostos teóricos, conceituais distintos. Aí, isso aqui é uma tentativa de organizar isso tudo. Eu não sei o quanto que isso aqui é conhecido. Assim, a gente sabe que dentro das ciências sociais e humanas, em geral, sociologia, antropologia, ciência política, etc., a gente tem duas grandes clivagens. O que se costuma chamar de teorias do ator e teorias da estrutura, então foco no macro, foco no micro, e as chamadas teorias da ordem e teorias do conflito. Então, o foco na integração, o foco, né, na disputa. Tem dois autores, que são Burrell e Morgan, eles publicaram um livro, em 1979, no qual eles juntam essas duas dicotomias numa só, e eles propõem um modelo geral para se entender todos os fenômenos humanos e sociais a partir de duas dicotomias. Então, quer dizer, a partir da crença de que o real tem existência nele mesmo, ou de que é o sujeito que o constrói. Perspectiva macro-micro. A partir de que o real um real sistêmico, então, ele é composto por partes que atuam para a consecução de um objetivo comum, perspectiva funcional, ou a ideia de que é a luta de classes que move a história. Né? Então, a ideia do conflito. E eles produzem isso daqui, que é, então, eu posso ter uma perspectiva centrada na integração, no conflito, centrada no objetivismo ou no subjetivismo. E daí eu gero 4 posturas intelectuais, que eles chamam de funcionalista, interpretativa, estruturalista, marxista e humanista, né, de escola de Frankfurt, culturalista, etc. E mais um, por favor. E aí, só para a gente, né, assim, então, na verdade, a gente poderia perceber que os estudos em desinformação, eles poderiam ser organizados nessas 4 grandes caixas, digamos assim. Então, desde uma perspectiva, a gente, sobretudo quando vem da ONU, os estudos da ONU são todos assim, né? Infodemia, poluição da informação, é uma doença, é uma disfunção. Então, pensa, tem um todo, e aí tem uma parte podre nesse todo que precisa ser tratada. E eu trato isso melhorando, né? Fazendo as outras partes funcionarem direitinho. Então, a escola tem que se adaptar, tem que ter lei, né, de responsabilização, etc., né? De uma outra perspectiva, inclusive, aqui eu trabalho, é entender o sujeito no dia a dia, como é que os sujeitos atribuem confiança, né? Por que determinado canal as pessoas veem e aceitam e outros delas recusam? Por que a escola agora, né, a escola é vista como doutrinadora? Né, quais são os critérios que são construídos? De uma perspectiva marxista, né, tem muita gente estudando essa questão do modelo de negócio das Big Techs, né, de uma dimensão, inclusive, geopolítica, né, as discussões do TikTok, agora acho que está todo mundo acompanhando, né? Os Estados Unidos querem banir o TikTok porque eles coletam dados dos seus usuários. Só eles coletam. Ninguém mais no mundo coleta dados dos usuários, né? Então, essas discussões, elas, né, estão aparecendo, elas também tem pessoas discutindo isso, e aí esse grupo discute muito fortemente a movimentos políticos, né, o que vem sendo chamado de nacional-populismo, populismo de extrema-direita, etc. E, por fim, de uma perspectiva humanista, muitas discussões de literacia, de alfabetização, têm destacado que é preciso combater uma condição de alienação na qual os sujeitos não percebem o que está acontecendo e, portanto, é preciso desenvolver um tipo de competência crítica dos sujeitos. Ô, gente, a gente pode... O último, por favor, Ana. E aí, para fechar, agora é o último, isso aqui é só para sinalizar, a gente pode entrar nisso no debate, mas a gente tem... Em que pé que nós estamos? Para conhecimento científico, gente, assim, né? Todo mundo que sabe bem disso. 2016 é ontem, né? Assim, nós estamos
na onda ainda do processo, do fenômeno, né? As coisas estão acontecendo. Eu estava num evento em Brasília há pouco tempo, que estava discutindo inteligência artificial, e aí alguém, eu achei ótimo, teve uma pessoa que falou assim, a gente nem terminou ainda de entender desinformação, já está chegando a inteligência artificial generativa, né? Que é um pouquinho complementar em alguns aspectos, mas traz um monte de novos problemas, né, que ainda tem que ser resolvidos. A nossa PL da fake news foi enterrada, vocês vão se lembrar disso, então vai começar do zero o processo né, no Congresso Nacional agora em relação a isso. Então, a gente ainda está entendendo o fenômeno, as configurações dele, ao mesmo tempo tentando fazer algumas ações. Então, eu trouxe aqui só alguns exemplos, né? Discussões, então, de competência crítica à informação, literacia digital. No outro sentido, criação de mecanismos de certificação, agências de checagem, etc. Construção de responsabilização para quem comete crime, né? Por meio de informação falsa, como da visibilidade aos serviços, então, de checagem, né? E algumas coisas, as pessoas, alguns esclarecimentos que precisam ser feitos. As pessoas precisam saber que existe efeito bolha, muita gente não sabe que isso existe, né? As pessoas precisam saber quais as mediações que estão colocadas em relação a determinadas plataformas, em determinados serviços de aplicativo de mensagem. Então, é preciso que as pessoas, né? A gente precisa aumentar o conhecimento público sobre o funcionamento dos processos de produção, circulação e uso da informação. Né? E aí, por fim, democracia não podia deixar de estar, não é à toa que o nome do programa que é o FMG deu para congregar os estudos sobre desinformação é Formação Cidadã em Defesa da Democracia. Porque a gente tem muitos estudos, né? E aí a gente deixa isso para o debate, mas que tem mostrado como que as condições de funcionamento da democracia podem ser degradadas por meio de dinâmicas de desinformação. Mas eu deixo isso para o nosso debate. Eu termino aqui, gente, desculpa, eu passei muito do tempo, mas eu queria mais uma vez agradecer e que a gente, né, tenha um debate muito produtivo agora à tarde. Obrigado.